aqui na Paz Uma, na conferência das mulheres da Paz Church, né? Esses dias vão ser dias muito topíssimos, né? Eu tenho certeza de que o Senhor vai estar derramando uma porção extraordinária da graça do Senhor. Então, você já tem as informações, bote para fazer, né? E logo, logo também vamos estar organizando a nossa conferência, né? Aí, homens de honra, né? Porque, meu irmão, um negócio desse é muito forte. Então, a gente tem que fazer acontecer também, para a gente poder estar sendo edificados, né, debaixo da graça do Senhor. Queridos, ontem foi um dia histórico para a Paz Church. Ontem foi o nosso primeiro culto de celebração no núcleo da Paz Church, no Arapucu. Amém ou não amém? Aplauda a Jesus, porque Ele é muito bom. Aí é o nosso templo aí, ó. Está iniciando as obras, já estamos realizando várias adequações no templo. O templo ele é alugado na principal da comunidade, tá? Então fica bem no meio da comunidade, um ponto muito estratégico, casa cheia. Duas famílias se apresentaram para congregar com a gente lá, duas famílias inteiras, né? Mas outras pessoas também converteram, e a gente fica muito feliz. Parabéns toda a equipe de missionários, 4 anos trabalhando naquela comunidade, e hoje podemos congregar-nos em um templo. Isso para nós realmente é histórico e é fenomenal. Quero agradecer de verdade, né, o trabalho árduo, né, do irmão Carlos, da irmã Giovana e toda a equipe que estão juntos lá trabalhando toda semana. E agora, com os nossos cultos de celebração, daqui a pouco vão ter os Difflins, já vai ter Tadel, já vai ter o Mais de Deus, toda a programação da Paz Church está sendo implantada lá na comunidade. Com isso, né, mais um núcleo nas comunidades. Amém, queridos? Faz parte do processo de fortalecimento das igrejas dos interiores. Agora vamos estar focando na Paz Church no Paiol, né, e vamos estar levantando já o templo lá, e vamos estar fortalecendo as igrejas. Já estamos em vista de um terreno no Mamiá, também já para adquirir e começar a levantar o templo. Creio eu, no nome de Jesus, que até o final do ano, todas as nossas igrejas nas comunidades já vão ter o seu templo funcionando, tudo direitinho, porque em janeiro vamos estar lançando uma nova jornada, uma nova frota de missionários para irem para outras comunidades, porque estamos numa corrida. O nosso Senhor Jesus está voltando e nós não temos tempo a perder. Precisamos levar o evangelho aos 4 cantos desta cidade. Amém, queridos? E isso é fruto de quê? Da sua oração, do seu investimento, dos seus dízimos, suas ofertas, para a gente ganhar almas e cuidar muito bem delas. Amém ou não amém? Aplauda a Jesus, porque Ele é muito, 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 muito bom. Graças a Deus. E já falando aqui, estamos todos convocados, ninguém está liberado. Quinta-feira vamos ter o nosso segundo culto da unidade, tá bom? Aqui na Paz Church, vamos estar recebendo, vamos estar sendo os anfitriões dos outros ministérios, das outras igrejas locais que vão estar vindo para cá, para cultuar, para adorar ao Senhor, junto conosco, muita unção, muita glória, muita graça. E vamos estar junto aqui com o COPEM, o Conselho de Pastores, e com as suas igrejas, todo mundo junto, feliz, alegre. E vamos também fazer o lançamento do projeto da Marcha para Jesus desse ano. Amém, queridos? Então guarde uma expectativa no seu coração e venha preparado, porque quinta-feira, né, final de semana vai ser muito legal, né? A festa aqui na Paz Church começa desde quinta, né? Então venha preparado, porque o Senhor vai estar fazendo grandes coisas no nosso meio. Quando o povo de Deus se une, Deus abençoa. Amém, queridos? E falando em bênção de Deus, nós, no auge da pandemia, estávamos em lockdown e estávamos trabalhando nos cultos online. E nós ministramos dentro daquela realidade que estava acontecendo. O Senhor ministrou uma palavra no meu coração e nós compartilhamos nos cultos online. Essa palavra está lá. Mas hoje eu senti muito forte no meu espírito de nós compartilharmos dessa mensagem, que vem embutida nela um princípio muito profundo das Escrituras, e que também vai ao encontro, né,
de necessidade de muitas pessoas que estão aqui e dessas que estão também nos assistindo pela internet. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 2, se você tem Bíblia, você pode pegá-la, por favor. Eclesiastes 9, 2. Aleluia. Você pode destacar esse versículo aí, porque ele é muito profundo e dá um ensinamento muito precioso para nós. Eclesiastes 9:2 diz o seguinte: todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, quero colocar diante do Senhor esta mensagem, que ela seja muito bem pregada dentro da nossa alma. Nós possamos aprender esse princípio fundamental do Teu reino, para que a nossa postura, nossa conduta, o nosso comportamento possa andar debaixo desse princípio. Nos ajude, Pai. Fale conosco. O Senhor nos trouxe da nossa casa para cá, para este lugar. O Senhor moveu o nosso coração para poder estar conectado na internet, para ouvir esta palavra. Então, Pai, fala aos nossos corações. Que não seja palavra humana, não seja palavra de homem, mas a Tua palavra revelada pelo Teu Espírito, Pai, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. O tema da nossa mensagem é: todos somos iguais. Olha para o irmão que está do seu lado aí, dê um sorrisão assim, daquele crente bem feliz, e diga assim: todos somos iguais. O grande sábio de Eclesiastes retrata essa dura realidade a respeito do ser humano. Para alguns seres humanos isso é uma dura realidade. E qual é essa realidade? Diante de Deus e diante da vida que se apresenta para nós aqui nessa terra, somos todos iguais. Diante de Deus não existe distinção. E isso é muito importante a gente entender. Salomão, com a sabedoria que Deus lhe deu, ele entendeu no fim da sua vida que quem faz acepção de pessoas é o próprio homem e não Deus. Nós que seguimos ao Senhor, amamos a Ele, vivemos para Ele, queremos andar debaixo de obediência dos seus mandamentos. Às vezes a gente olhando até pela palavra, e às vezes ouvindo também algumas pregações, a gente acaba achando que pelo fato da gente ser crente, como muita gente fala, o fato da gente seguir a Deus, ser cristão, a gente tem uma capa super protetora envolvendo a gente, fazendo da gente gente maior que a outra gente. A gente tem a tendência de acreditar que pelo fato de nós vivermos com Deus, andarmos com Ele, temos intimidade com Ele muitas vezes, existe a isenção de certas coisas acontecer conosco aqui nesta terra, e não é isso que a Bíblia fala. Enquanto estivermos debaixo desta terra, nós estamos debaixo das leis que regem a terra. E tudo aquilo que pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer conosco também. E o fato é que acontece. Minha esposa falou aqui no testemunho dela, no vídeo que você viu, nós estávamos saindo de dentro da nossa casa, com um monte de panela atrás, num gugel que a gente tinha, e nós íamos para a casa de alguns casais, para uma comunhão, para edificar esses casais. Nós não íamos para nenhum outro lugar, nós íamos fazer a obra de Deus. E nós saímos de casa para ir almoçar com esse pessoal. E a gente eu fui fazer uma curva. Quando eu fiz a curva, ela pendeu para o lado da porta. E a porta do gugel é aquela porta de fibra de vidro. E ela é mole. E ela não equilibrou bem, então ela se apoiou na porta. Quando ela se apoiou na porta, a porta, ela entortou e aquele gancho que prendia, sacou.
Então, quando ele sacou, ela e o bebê foram espirrados porta fora e saíram bolando na beira da sarjeta. Ela falou que o bebê tinha 3 meses de idade, mas ela estava com 3 meses de operada, que foi cesariana. Então você pode imaginar o nível do desespero. Aí quando acontece um negócio desse, o menino morre, não morre, porque realmente foi um milagre. Depois a gente conta essa história. Mas qual é a tendência? Qual é a nossa tendência? Primeira coisa que vem na nossa cabeça: por quê? Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso com meu filho? Por que aconteceu isso com a minha mulher? Nós não iríamos para nenhum outro canto, estávamos fazendo a obra de Deus. Então o crente tem essa tendência de achar que por ele ser crente, ele possa ser uma pessoa melhor que uma outra pessoa qualquer na terra. Que tudo de ruim pode acontecer com quem não tem Deus. E tudo de bom tem que acontecer com quem tem Deus. E não é isso que a Bíblia fala, nós acabamos de ver. Porque diante de Deus, nós somos todos iguais. Quem separa, quem faz acepção de pessoas, quem classifica as pessoas entre si, é o próprio homem e não Deus. Quando Deus criou o ser humano, o fez para viver sem divisão de classes. Quando Deus criou o ser humano para ele conviver sem divisão de raças, de etnias, de ideologias. Sabe, querido, posição social. Quando Deus fez o ser humano, Ele não fez o ser humano já pensando nisso. Tudo isso, irmão, quem fez foi o próprio homem no decorrer das gerações. O próprio homem vai se separando, se dividindo. E muitas vezes essas divisões, essas acepções, elas são tão grotescas que começam a haver o que a gente chama de luta de classes. As classes começam a lutar entre si. E isso tudo quem faz? O próprio ser humano, porque isso não vem de Deus. Por quê, pastor? Porque diante de Deus, todos nós somos iguais. E o que Deus faz? Ele respeita o livre-arbítrio. Ele respeita a decisão que o homem tem dele próprio se dividir. Quando Jesus veio à terra, já tinha escravidão há muito tempo. E você não vê na palavra, a palavra condenar a escravidão. E nem influenciar com que as pessoas daquela geração, daquela época, se levantassem para serem libertas da marra contra os seus senhores. Você olha para a Bíblia e diz que os servos, que eram os escravos, deveriam dar o seu melhor para os seus senhores, e os seus senhores pudessem tratar os seus servos, seus escravos, com todo respeito. Mas ele não aboliu a escravatura, porque a escravatura quem criou foi o homem. Então o homem tinha que acabar com a escravatura. Então é interessante a gente pensar por essa ótica. Sabe, meus queridos? Então Deus respeita o livre-arbítrio que Ele mesmo deu para o homem. E o homem vai tomando as suas decisões, o homem vai se administrando e Deus vai acompanhando o processo. Muitas coisas que o ser humano colhe, foi ele mesmo que plantou, são consequências das próprias escolhas que as gerações foram tomando. Então, é muito importante a gente entender isso, e eu quero destacar aqui rapidamente 2 aspectos que denotam que diante de Deus nós somos todos iguais. Tem gente que fala em outras situações, mas eu quero falar aqui por que pela palavra de Deus a gente vê que Deus considera todo mundo igual. O primeiro aspecto é o valor. É o valor do ser humano para Deus. É o valor da alma humana para Deus. Quando Deus olha para mim e para você,
Ele olha a nossa alma. Ele olha para dentro de nós, a nossa essência é a nossa alma. O espírito é dele, o corpo vai ficar, mas é a alma que ele consegue enxergar. Então Deus, ao criar o ser humano, ele colocou um pouco dele dentro de nós. Gênesis 2:4 em diante diz assim: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E nesse processo de criação do homem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no momento em que foi criar o ser humano, eles entraram em um acordo. Eles disseram: façamos o homem segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. De toda a criação, no final, quando ele foi gerar o homem, eles entraram em um acordo. E disse: vamos fazer o ser humano, vamos fazer o homem, segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança, a gente acha que são as mesmas coisas, mas não são nesse contexto. Quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem, está falando da estética, da anatomia do ser humano. Essa questão do nosso formato de ser humano, cabeça, troncos, membros e tal. Então esse é o formato. Quando as pessoas olham para a gente, eles já olham o protótipo da figura de Deus. Então nós precisamos entender que a imagem da anatomia humana é muito semelhante à anatomia de Deus. Por isso que o Senhor fez de toda a sua criação, Ele nos fez conforme a sua imagem. E também conforme a semelhança. Semelhança já é algo interno. Semelhança está muito relacionado ao nosso comportamento, às nossas emoções e os nossos sentimentos. Então nós somos semelhantes a Deus em alguns aspectos. Nós amamos porque Deus é amor. Nós julgamos porque Deus é justiça. Nós sentimos ciúmes porque o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Então muitas das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nós temos porque Deus tem. Então no momento que Ele fez o homem, Ele colocou um pouquinho da personalidade dEle dentro de nós. E é por isso que em toda a criação você não vê nenhuma outra criação no universo semelhante ao homem. Porque o homem é segundo a imagem e semelhança do nosso Deus. Sabe, meus queridos, E a gente sabe muito bem que foi com a entrada do pecado na alma do homem que as coisas mudaram de rumo. A gente sabe da história. O ser humano, depois que pecou, que entrou o pecado no homem, e pelo pecado entrou a morte, o ser humano começou a se comportar de forma que começou a se separar de Deus, começou a fazer coisas que não deveriam fazer, decidir o que não deveria fazer, começou a trilhar um caminho fora daquilo que Deus preparou para o ser humano no início. Em outras palavras, o ser humano começou a perder o seu valor. O ser humano começou a se desvalorizar. E aí vieram as gerações, e a gente sabe do que aconteceu quando chegou na geração de Noé. O valor do homem estava tão baixo que Deus chegou a se arrepender de ter criado o ser humano. Você está me entendendo o quanto que o próprio ser humano caiu de valor? Em Gênesis 6, 5 em diante diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre
e somente para o mal. Meu Deus. Olha como estava o pensamento, o coração e a intenção dessas pessoas. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Olha essa expressão. Você imagina Deus de coração cortado, coração partido, decepcionado, frustrado. Parece muitas vezes a gente mesmo, né? Com algumas coisas que a gente faz ou acontece. Tem dias que a gente está com o coração cortado. E a gente tem que tomar decisões, tem que fazer aquilo que é preciso, mesmo de coração partido, mesmo chorando, mas a gente tem que decidir fazer alguma coisa. Quando Deus olhou e viu a humanidade daquela forma, cortou o coração dele, mas ele precisou fazer isso. Ele precisou, desenvolver aquela questão do plano do dilúvio todo, para ver se paralisava o ser humano. Porque o ser humano ele se depreciou tanto que ele ia se acabar e ia acabar a criação. Ia acabar com tudo. Então Deus não teve outra opção a não ser traçar aquele plano do dilúvio. E como você já sabe, veio o dilúvio, mas o Senhor viu em Noé a possibilidade de mudança. O Senhor deu o último scanner na humanidade, antes do dilúvio, deu o último scanner e encontrou um que ainda se salvava. Encontrou um. Eu posso imaginar dentro desse contexto que Deus estava de coração partido, cortado. Então posso imaginar, ele procurando com muita atenção na terra. Eu preciso achar pelo menos um. E achou Noé. E ele viu em Noé a possibilidade de mudança e trilhou um plano com Noé, fenomenal, para salvar, tanto ele quanto a sua família, e com isso, manter de pé o projeto da criação do ser humano. Sabe o que eu vejo nisso, meus irmãos? Que Deus sempre acredita no potencial da sua criação. Deus sempre acredita que eu e você possamos escolher o melhor de Deus para nós. O fato de você ter saído da sua casa para vir até aqui já é um indício muito forte de que você quer o melhor para você e para a sua casa. Deus sempre acredita no potencial da sua criação. Deus sempre acredita no potencial que você tem para ser um sucesso nessa terra. Sabe, meus irmãos? E a gente sabe da história, depois de Noé, geração vai, geração vem. E infelizmente as maldades do gênero humano só aumentam. Mas o Senhor ama e continua amando. E Ele dá tanto valor ao ser humano que enviou o seu próprio Filho para salvar o homem de si mesmo. Quando Ele viu que Ele, como diz nós aqui da beirada, Ele fez uma jura com Noé e disse que não ia mais destruir o mundo de novo. Então, quando Ele viu que o ser humano não tinha condição de salvar-se, por mais boas obras que pudesse fazer, por mais pessoa dedicada a tentar fazer o melhor, nenhum ser humano tem condição de salvar a si mesmo, de pagar essa dívida espiritual. Então, quando Deus viu, Ele enviou o seu Filho. Aquele versículo bem famoso de João 3,16, que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então Jesus não veio condenar, Ele veio salvar. Salvar o ser humano de si mesmo. Salvar o ser humano da sua carne, da sua índole pecaminosa. Salvar o ser humano de uma dívida espiritual que não tem como nós pagarmos. Jesus veio e pagou essa dívida espiritual no nosso lugar. E todos aqueles que acreditam nisso, recebem Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, entregam suas vidas nas mãos de Deus, e a partir daí começam a andar em novidade de vida, são salvos, mediante a fé, pela graça de Deus. Sabe, queridos,
Jesus veio para salvar o ser humano dos seus próprios pecados. Jesus veio para salvar o ser humano do seu estilo de vida carnal, nocivo, que aponta para um caminho de frustração nessa terra e uma eternidade espiritual de tormento e longe da comunhão com Deus. Então Jesus veio para fazer uma obra completa, para fazer com que a gente tenha uma vida que realmente vale a pena viver nessa terra, e no final, quando nós partirmos dessa terra, nós irmos para o reino de eternidade, sossego, de glória com o Senhor. Sabe, meus amados, então essa é a obra, né? E sabe qual é a boa notícia de tudo isso? É que ele veio para todo mundo, de todos os povos, de todas as raças. Deus amou o ser humano de tal forma que bolou um plano. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio para essa terra para salvar todos os que crerem. Porque diante do Senhor, todos nós somos iguais e merecemos a oportunidade da salvação eterna. Antes, no tempo do Antigo Testamento, existia um povo escolhido de Deus. Um povo exclusivo de Deus. Só que quando veio o Filho de Deus na terra, essa graça se expandiu para todos os povos. Isso inclui a mim e a você. Porque Deus olhou assim e disse assim: não, dessa vez eu vou fazer diferente. Agora, o plano de salvação vai ser para todo mundo. Todo mundo. Todos aqueles que crerem no sacrifício do meu filho. Gente, isso é maravilhoso. Romanos 10, 12 em diante diz: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então essa é a maior prova de que para Deus todos somos iguais, porque Ele liberou a promessa de salvação para todos. E Deus deu a ordem para os seus seguidores. Mateus 28, 19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Marcos 16, 15 diz: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Para todos. O sacrifício de Jesus é para todos. A mesma vida, o mesmo sangue, o mesmo preço que foi pago na cruz do Calvário é para salvar o rico, o pobre, o estudado, o analfabeto, o branco, o preto, o índio, o grande, o pequeno, foi o mesmo. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo ser humano precisa entender que tem uma dívida com Deus, com o Criador. E precisa pagar essa dívida espiritual. E só tem uma forma: reconhecendo que alguém já veio antes e pagou essa dívida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, isso é muito forte. Jesus pagou o mesmo preço por todos. Logo, todos têm o mesmo valor. O sacrifício de Jesus deixa todos iguais diante de Deus. Todos iguais. Mas só que essa igualdade não é para baixo. Essa igualdade é para cima. Todos aqueles que creem recebem agora o status de ser filho de Deus. E quem é filho do rei, meu irmão, é príncipe e herdeiro das promessas de Deus. Ele deixa todo mundo em pé de igualdade, sim, mas não para baixo, para cima. Eleva e coloca o ser humano na posição de valor que ele tem diante dele. Então, querido, querida, se de repente alguém ou alguma coisa chegou com você
e não tem dado o valor que você merece, tem lhe desvalorizado, ou de repente você mesmo não tem botado muita fé em você, eu quero lhe dizer que existe um Deus que lhe ama e que você tem tanto valor para Ele, mas tanto valor para Ele, que Ele enviou o seu Filho para dizer para você que se você crer e andar nos caminhos dele, você também é filho, você também é filha. Sabe, meus irmãos, isso é muito forte. E o herdeiro tem a promessa de morar com Deus na Nova Jerusalém, com as suas ruas de ouro, aleluia. Então são tantas promessas da parte de Deus para os seus filhos. Tantas, tantas, tantas. E nós temos a bênção de receber essas promessas pela fé. Sabe, queridos? Então, o valor que o ser humano, o valor que Deus dá para o ser humano, é um valor impagável. Porque só quem conseguiu pagar foi o próprio Deus na pessoa do seu Filho. Sabe, meus irmãos, isso é motivo da gente, de nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Então esse aspecto do valor que deixa todo mundo igual diante de Deus. E um outro valor aqui que eu quero falar é a morte. É? Verdade, pastor? É. A morte do ser humano. Eclesiastes 9:3 diz assim: este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se ajuntarão aos mortos. Um outro aspecto que deixa todo mundo em pé de igualdade diante de Deus é a morte. Porque a morte entrou no homem por conta do pecado. A desobediência, a independência em querer fazer o que não lhe era permitido. E a gente vê isso lá em Gênesis 3, a partir do 17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Daí para frente, meu irmão, é só isso aí. Exatamente isso. Depois que a gente chega naquela fase que é preciso e é necessário ser independente, a gente começa a trabalhar muito. Trabalha o resto da vida com suor, e às vezes muito suor, até chegar a época da aposentadoria. E aí passa um pouco de tempo, nós estamos diante dessa dura realidade, né? Toda pessoa que passa por essa terra, um dia terá que enfrentar essa dura realidade, né? Nós que estamos aqui, daqui a 100 anos, não vai estar mais ninguém aqui, vai todo mundo morrer. Pô, mas pelo amor de Deus, já não estou muito legal, eu vim para cá para a igreja. Aí o pastor chega e dá uma palavra dessa. Mas é uma realidade, meus irmãos. E isso deixa todo mundo em pé de igualdade diante do Senhor. Tem pessoas que têm todo o poder, influência, recursos e dinheiro do mundo. Mas quando fica enfermo, e se essa enfermidade for para a morte, ele vai morrer. Não tem nada que ele possa fazer. Você está me entendendo? Então, irmãos, a morte deixa todo mundo em pé de igualdade. É um fato. Romanos 5,12 diz: portanto,
Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Seja quem for. Se Jesus não voltar, vai morrer. E vai ser sepultado. Vai virar pó. O corpo vai virar pó. Vai ter que passar por essa, né? Muitos fazem aquelas catacumbas monumentais, né, como as pirâmides mortuárias dos faraós no Egito. Até hoje tem aquelas pirâmides e cada vez mais estão descobrindo mais. Aqueles sarcófagos, né, aquelas câmaras mortuárias, que eles passavam pelo processo de mumificação, enchiam de presentes, tesouros, cobriam de ouro e tal e tudo, né, como toda uma cerimônia religiosa que eles acreditavam, e colocavam nas suas câmaras, e estão lá. E muitos estão sendo redescobertos hoje, né? Na Praça da Sé, em São Paulo, tem a cripta da Sé, né, dos tempos antigos. Muitas pessoas ilustres e muitos religiosos foram sepultados lá e estão à mostra, até hoje, né? Um ponto turístico, as pessoas vão lá, olha, esse aqui foi o fulano, ele foi notável na geração dele, ele conquistou isso, ele fez isso, ele fabricou isso e tal, né? E está lá, né? Até mesmo as catacumbas e as grandes, né, sepulturas adornadas do nosso cemitério João Batista, né? Nós sabemos que tudo isso são adornos. Lá dentro estão os restos mortais de uma pessoa que se foi, independente de quem seja. De repente nós temos as pessoas mais ilustres, que realmente contribuíram na sua geração para o desenvolvimento dessa cidade e dessa região. Mas também estão lá aquelas pessoas que foram enterradas naquelas valas como indigentes do naufrágio do Sobral Santos. Grandes, pequenos, seja quem for, um dia vai ter que passar por essa experiência. E isso realmente deixa todo mundo em pé de igualdade diante do Senhor. Isso nos deixa na mesma posição. Então, meu pastor, diante dessas duas realidades, como eu devo proceder? Diante de todo esse contexto que o senhor falou aí, irmãos, em primeiro lugar, nós devemos dar mais valor a nós mesmos. Nós devemos nos valorizar mais, sabia? Assim como Deus tem dado devido valor a nós, nós precisamos nos valorizar mais. Nós precisamos cuidar melhor de nós. Precisamos cuidar melhor do nosso corpo. Precisamos cuidar melhor da nossa alma. Precisamos cuidar melhor do nosso espírito. Precisamos manter a nossa essência no nível de saúde satisfatório. Tem muita gente que cuida muito bem do corpo, e é muito bom, mas a alma, outros cuidam muito bem da alma, e tá para morrer, porque não cuida do corpo, colesterol, triglicerídeo, não sei o que e tal. Então nós precisamos dar mais valor, porque Deus tem dado muito valor para nós. Sabe, queridos? E a maior prova da gente mostrar para Deus que a gente realmente está dando valor para a gente mesmo é viver uma vida com propósito. Eu preciso achar um propósito para a minha vida. Eu preciso achar uma finalidade para viver a minha vida nessa terra. O que você está fazendo da sua única vida que Deus permite você viver? Quantos anos você tem? Quantos anos você acha que você ainda vai ficar vivo?
olhando para a dinâmica da coisa. E o que você tem feito da vida que você já viveu? Valeu a pena você viver? Ache um propósito para a sua vida, porque a sua vida é preciosa. Ache um propósito para você viver o resto da vida que lhe tem. E eu quero lhe mostrar o principal propósito. É que não existe vida de verdade sem Jesus. Sem Jesus na sua vida, eu quero lhe dizer com muito amor e carinho, quero lhe dizer que a sua vida não está completa, até hoje. De fato. Eu não estou falando de você ouvir falar de Jesus. Eu não estou falando de você achar que você... não, eu estou falando de fato e de verdade. João 10,10 diz, o ladrão veio apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 14,6 diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 11,25 diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então isso realmente é uma vida que vale a pena viver. Você tem muito valor diante do Senhor. Portanto, comece a olhar a sua vida como o maior dádiva e o maior presente que o Senhor já concedeu a você. Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom. Sabe, amados, hoje nós vamos fazer a oração da fé. E eu creio que o Senhor vai falar profundamente, vai curar algumas pessoas aqui. O Espírito Santo ministrou aos nossos corações. E tem pessoas aqui que se sentem muito desvalorizadas. Pessoas incapazes. Pessoas que não conseguem terminar o que começam. Pessoas que receberam muitas palavras de derrota na mente. Pessoas que lutam com todas as forças. Eu quero dizer para você que foi o Senhor Jesus que trouxe você até aqui. Foi o Espírito Santo que lhe atraiu para cá, para você ouvir essas verdades, ser curado, levantar a cabeça e caminhar com Cristo. Feche seus olhos. Oh Espírito Santo do Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Eu te peço um pouco da tua graça, Senhor, nessa noite. Meu amado, fique muito à vontade. É o momento agora de você se concentrar e deixar o Espírito Santo ministrar na sua vida, em nome de Jesus. Lutamos com a mais de fé. Oh, E nada irá resistir enquanto adoramos. Espírito Santo de Deus, ministra sobre a vida da tua igreja nessa noite, Senhor. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida nessa noite.